Fala galera que tá comigo no canal, narrador Daniel Oliveira. Primeiro importante recado, hein? Inscreva-se no canal, dê aquele like bacana, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Você está vendo aqui, estou ao lado desta grande fera, sempre na segunda-feira um bate-papo muito bacana com personagens do futebol, né? Como eu salientei na abertura do canal, não necessariamente que estejam dentro do campo, mas dentro do campo até ou como repórter ou analisando, né? Pessoal do bastidor, da imprensa, enfim. E esta fera aqui que eu tive a satisfação de trabalhar na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, fizemos muitas transmissões e acompanhamos o título do Grêmio na Copa do Brasil lá em Belo Horizonte, que o Grêmio matou aquele jogo lá. Fomos a Abu Dhabi, hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no canal o grande Felipe Duarte. Satisfação totalmente rever, Daniel. Pô, maravilha. Cara, já na largada assim, quanto tempo de profissão já que tu tem? Eu começo a contar minha carreira a partir da formatura, né, Daniel? Pra quem não sabe, sou de Bagé, minha família é de lá. E eu estudei, me formei na faculdade, na Urcamp, Universidade da Região da Campanha, Urcamp em Bagé. E claro que no período da faculdade eu fiz alguns estágios, fiz estágio no jornal Minuano, mas eu começo a contar a partir de 2009, que é quando eu me formei. Então, 10 anos, né? Fiz 10 anos esse ano. Bacana, a gente está aqui na redação Gaúcha ZH, hein? Ao lado do Felipe Duarte aí. E como é que surgiu a possibilidade de Porto Alegre na tua vida, cara? Na verdade, foi aqueles impulsos que a gente tem na vida, né? Famosa loucura. Bota uma mochilinha nas costas e vamos embora. Depois de formado, eu fui morar em Bento Gonçalves. E aí passei um ano lá trabalhando numa empresa chamada RS Com, Rede Serrana de Comunicações, que tinha a Rádio Bento e a Rádio Viva. E nessa Rádio Viva surgiu um novo projeto para cobrir os jogos do esportivo de Bento Gonçalves, mas tinha Bento Vôlei, tinha o Farrapos Rugby. Então era muito esporte, várias modalidades. E ali eu aprendi muito. Mas chegou no momento que, cobrindo a pré-temporada de Grêmio e Inter na cidade, eu me dei conta que, poxa, é isso que eu quero. É o futebol e a dupla Grenal. Então eu fui no meu chefe, na ocasião, Carlos Piccoli, se estiver nos vendo, aquele abraço. Bacana. Ao filho dele também, ao Marcos. E aí acabei pedindo demissão, ele me sugeriu que eu viesse para Porto Alegre e, se não conseguisse emprego num primeiro momento, que me contrataria como um correspondente. Opa! Então, na verdade, tu te demitiu contratado. Exato. Foi o que aconteceu. Eu vim para cá em abril de 2010, procurei emprego, distribuí currículos em vários lugares, mas acabei sendo correspondente dessa rádio até dezembro de 2010 em Porto Alegre e sou muito grato a essa família e essa empresa. Fora o futebol, qual é o esporte que tu gostou de cobrir, Felipe? Eu estava conversando agora há pouco aqui na redação que o pessoal gosta muito aqui, principalmente os mais jovens, né, de futebol americano. Sim. E eu gostaria de entender mais sobre o futebol americano, mas não consigo. Eu gosto do rugby, porque tive a oportunidade de cobrir o rugby em Bento, o surgimento do Farrapos Rugby, que é a principal equipe do Rio Grande do Sul, multicampeã estadual, campeã brasileira também, e aprendi muito. Claro que não sou especialista em rugby, mas gostei bastante de cobrir o pessoal, o esporte lá, e o pessoal é muito agradável. A gente tem até um certo preconceito, né, que é um esporte violento e tal. Os caras são meio brucutus e tal. Mas eles tinham um lema que eu achava interessante, que eles diziam o seguinte, era um esporte de brutos praticados por gentlemen. Eu achava legal isso aí. Porque realmente, acabava o jogo, eles estavam todos abraçados. O cara podia quebrar o braço, deslocar o ombro, mas depois, no churrasco, na cervejada, todo mundo era amigo. Até porque é outra realidade também, né? Como esporte também, não só a modalidade em si, mas é um ambiente totalmente diferente, né? Eu lembro que em 2010 eu cheguei a vir para cá para cobrir a primeira final do Campeonato Gaúcho que o Farrapos estava, e era contra o Charrua, que é o time de Porto Alegre. Então, para mim foi uma experiência sensacional. O time de Bento, né, do interior, estava sendo campeão estadual, um esporte que eu estava aprendendo a gostar e, ao mesmo tempo, conhecendo Porto Alegre pelo lado jornalístico. Agora, tu está vivendo uma etapa profissional que ela é muito bacana, né? Tu definitivamente, não que tenha ocorrido agora, mas pelo fato de tu estar exercendo essa atividade, tu assinou o atestado de um profissional completo, né? Acho que o mercado exige isso hoje, né, Daniel? Vários estudantes, pessoal de Bagé, principalmente na faculdade onde eu me formei, pede muita dica, né? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para chegar à capital, para trabalhar com jornalismo? O principal que eu digo tem que querer estar sempre aprendendo, te informar, tá sempre bem informado. E o segundo passo é não te prender a um veículo. Né? Não pode ser só do rádio, não pode ser só da televisão ou só do impresso. Hoje, por exemplo, é jornal impresso e é site.
E acho que a gente está aqui na redação de Gaúcha ZH, é um grande exemplo. É uma enorme redação, dá para ver aqui no fundo todos os profissionais. Gente circulando aí o tempo todo, né? E aqui todo mundo faz tudo, né? A gente grava vídeo para aparecer no site, alguns entram na televisão, ao vivo na RBS TV, entra ao vivo na Rádio Gaúcha, escreve para o jornal, para 0 Hora, e tem também o site Gaúcha ZH. Então, multiplataforma. A gente tem que se adaptar ao meio, e hoje o meio exige isso. Acabou aquela história, e também do próprio profissional, né? Eu vou realizar apenas uma atividade, né? A tua paixão maior qual é? Escrever ou comentar, Felipe? Ou apresentar, enfim? Ou fazer reportagens no rádio? Eu gosto ou no texto? De aprender. Eu comecei fazendo, por exemplo, rádio aqui em Porto Alegre. Para quem não sabe, eu fiz parte da equipe da Rádio Grenal, da primeira. Na largada, né? E eu fazia muito a equipe visitante, e eu gostava de fazer. Muita gente pode achar que é um demérito. Poxa, eu tô fazendo o repórter 2 do jogo. Eu gostava. Porque daí eu tinha que pesquisar sobre o time adversário. Eu tinha que saber quem eram os jogadores da Ponte Preta, do Bahia, do Avaí, que vinham jogar contra a Grêmio e Inter. E eu aprendia muito sobre os jogadores. E aí quando se falava aqui em tal jogador, tu já tinha as informações, né? Já conhecia. O Grêmio quer contratar o volante fulano. Esse cara passou no Avaí, surgiu lá no Barueri. Eu sabia de todos os jogadores, porque eu fazia sempre o visitante. Então, são os dois lados. Eu gosto de escrever matéria, de pesquisar, de aprender sobre times, jogadores, enfim, sobre assuntos diferenciados, para que depois eu tenha embasamento para poder comentar. Eu acho que isso é que me faz crescer. Agora, como é que é geralmente a tua rotina? Assim, a gente sabe que tu faz muita coisa, mas um básico da tua rotina. Aqui eu estou mais voltado para o site, né, Daniel? E claro que a gente tem, tu sabe muito bem, a nossa rotina ela é maleável, né? Sim. Não tem uma carga horária fixa. Geralmente eu estou aqui das 8 da manhã às 4 da tarde, são 8 horas de trabalho. E aí voltado mais para o site, mas entro eventualmente de segunda a sexta no programa no Esportes ao Meio-Dia, dando esse destaque do site. Claro que a gente faz matéria, faz reportagem. Eu estou indo agora para Buenos Aires para fazer a cobertura de River Plate e Boca Juniors pela Libertadores. Que vai ser um jogaço, né? Então eu vou ter que entrar ao vivo na rádio, fazer essa transmissão pela rádio, mandar matérias para o site, mandar matéria para o jornal. E isso acontece pela versatilidade do profissional, né? Eu já tive essa oportunidade também no Inter e Flamengo pela Libertadores. Fui alguns dias antes para acompanhar o Flamengo. Nada muito diferente do que a gente viveu lá em Abu Dhabi, né? No Mundial de Clubes, Grêmio e... Não, lá era um negócio impressionante. Lá eu fui cameraman do Felipe, o Felipe foi meu cameraman, a gente controlava áudio, levamos todo o equipamento, montamos o equipamento da rádio, né? O Simon Bianchini, até não viu o Simon aí, o Simon ele simplesmente ficou durante 3 horas testando o equipamento, que chegou um ponto de dizer, Simon, nós já testamos 3, não precisa ter o 4, não vai cair, fica tranquilo que vai dar tudo certo, senão não vou ter voz para conseguir transmitir. Pro jornal na época. E tinha mais o Metro no jornal, que a gente também ia lá e levei o meu computador, o famoso episódio da garrafa d'água na final do Mundial de Clubes, né, que me destruiu o computador. E a convivência foi tão bacana que nós ficamos o quê? 15 dias lá, né? Acho que por aí. Contando com a viagem, acho que fechou em 15, mas foi 11, 12 dias em Abu Dhabi, nos Emirados, né? Porque primeiro teve a viagem para Al-Ain, depois fomos para Abu Dhabi, passamos por Dubai também. Eu me lembro que eu cheguei pro Felipe e disse, cara, a convivência tá muito pacífica, nós estamos há muito tempo fora de casa, vamos brigar um pouco, né? Me dá um soco, eu te dou outro. Agora tem algumas histórias interessantes, né? Como aquela do famoso estabilizador de celular no hotel, né? Poxa, dá pra contar? Claro, claro. Dá pra contar? Não, a gente levou um estabilizador para poder gravar vídeo selfie, né? Para poder fazer as imagens lá do Grêmio nesses dias, nesse período, treinando e jogando o Mundial de Clubes. Isso aí. E a gente não sabia mexer direito naquilo, tava aprendendo, né? Aí eu fui pegar o estabilizador. No quarto do hotel. E apontei pro espelho. E aí tocou uma sirene em todo o hotel. E a gente achou que alguém tinha confundido aquilo com uma arma. Que a gente estava cometendo um crime. Eu digo, alguém tem uma câmera aqui no quarto, porque não tem explicação, mas foi assim, ó. Na hora. Se tivesse combinado, olha, no momento que eu apontar, tu dispara a sirene, não ia dar tão certo como foi naquele momento. E detalhe, aí eu saí assustado do quarto, tava só de cueca, saí correndo no corredor, tinha uma camareira passando no corredor, e aí eu perguntei o que estava acontecendo, no meu inglês parco eu entendi que era uma sirene de emergência, mas era um treinamento, não era nada grave, era um treinamento para que as pessoas evacuassem o hotel. Agora, esse é um grande lance também na profissão, né? Se tu tem a possibilidade de conhecer outros lugares, conviver com algumas culturas que são bem diferentes, né? E teve um episódio dos japoneses aí do braço. Dei entrevista pra TV japonesa, que é o meu nome em japonês, né? Esse é outro episódio que a gente pode contar. E aí eu cheguei no estádio pra ver, era o treino do Grêmio, né? Treino do Grêmio. Aí chegou um japonês, Daniero,
E eu, né? E o Felipe disse, olha, os caras estão te chamando aí, cara. Esse cara tem um filho no Japão, então e aí eles me contaram que viram a tatuagem, então tem uma foto nossa lá, a equipe toda, e eu com o braço assim. E pra quem não sabe, tá escrito Daniel no braço dele. Daniel. Em japonês. Cara, muito bom, muito bacana. Agora, nessa tua nova etapa profissional aí, qual foi a matéria que tu mais curtiu fazer, Felipe? Sabe que a gente comenta que eu escrevi uma matéria no início desse ano, acho que a dupla Grenal, o Grêmio recente tinha se reapresentado para fazer a pré-temporada. E aí chamou a atenção que na foto da representação estava o zagueiro Gabriel, sentado lá no fundo. E aí me deram a incumbência, né, a pauta de pesquisar o que está acontecendo com o Gabriel, que há um bom tempo não joga, estava lá erguendo a taça da Copa do Brasil, mas não jogava. Fizeram uma homenagem para ele ali. Exato. Na ocasião, né? E aí me passaram essa pauta, vai atrás dessa história. Chegou um momento que a matéria, o assunto era tão grande, porque eu comecei a contatar pessoas do Lajadense, médico que operou ele em São Paulo, médicos do Grêmio, pessoas que já saíram do Grêmio, dirigentes que fizeram um contrato, e ninguém aceitava falar de maneira oficial sobre isso. Então, aí eu vi que a matéria começou a complicar. A gente, claro, contatou... E aí tu sentiu que tinha alguma coisa no ar também, né? Exato. E aí contatamos o departamento jurídico aqui da RBS, que me deu todo o respaldo. Não, pode tocar essa matéria, vamos tocar com fontes que não querem se identificar. Eu quero que você preste atenção no que o Felipe está contando, porque tem muita gente que vai... Hoje a rede social, ela permite uma aproximação que ela é positiva, mas ela também ela dá a liberdade, infelizmente, agora em termos, né? Para uma relação que ela é perigosa. Então, para você que acha que o cara não tem responsabilidade, ele senta, escreve o que ele quer, as coisas não funcionam dessa forma. Teve que ter uma consulta justamente com o departamento jurídico da empresa para saber se a matéria não poderia gerar nenhum tipo de complicação. Não, e acho que outro ponto também que a gente pode citar é o seguinte, né, Daniel? Aqui, pelo menos, né, em Gaúcha ZH, é o seguinte: ninguém acorda, nenhum repórter acorda de manhã dizendo, hoje eu vou escrever uma matéria sobre tal situação. Não é assim que funciona. Existem reuniões de pauta, toda manhã tem reunião de pauta, os editores sentam, conversam, e aí eles vão distribuindo esses assuntos, essas matérias. Nem todas acabam sendo concluídas, tem matérias que não se desenvolvem. Essa era uma matéria para o dia, que a gente acabou vendo que ela seria muito mais complexa. Eu levei quase uma semana para escrever, para consultar várias fontes. Algumas aceitaram falar, outras não. E essa matéria foi publicada, se não me engano, em fevereiro. Até hoje, tem gente que acessa o site de Gaúcha ZH para ler a matéria. Para ler a matéria. Então, acho que foi a matéria que eu escrevi que deu maior repercussão. É algo que marca, né? Isso acaba até sendo interessante. Deixar claro, eu tentei o contato com o Gabriel, ele não quis consultei, falar. Ele não quis dar entrevista. Tentei por todas as partes, né? Familiares, amigos, próximos, alguns aceitaram falar desde que não se identificassem. Em nenhum momento eu quis denegrir a imagem do Gabriel, nem a imagem do Grêmio. Claro, mas de fato é uma coisa que as pessoas gostariam. Eu, por exemplo, gostaria de saber. E a prova de que é uma curiosidade, que até hoje essa matéria é acessada no site. Aonde está o Gabriel, o que acontece com ele. Isso é um bom exemplo. Cara, tu gosta muito de comentar futebol. Eu acho que até te considero um excelente comentarista. Eu gosto da forma como tu te manifesta. A gente está tendo uma discussão, ela, claro, já aconteceu há um tempo, mas ela ainda continua se prolongando, que é a forma e o conteúdo de se analisar o futebol para o grande público. Como é que tu entende a forma ideal? Porque a gente tem a questão dos números, né? Uma utilização de termos que são um pouco mais complexos ou fora, de repente, do habitual, e isso meio que confunde a cabeça das pessoas, né? Eu gosto da variedade de opções, né? Seja no futebol, na vida, na política, qualquer assunto. Acho que tem que ter várias opiniões para a gente poder escolher um pouco de cada uma e fazer a sua. É assim que eu levo para a vida e na minha profissão. Então acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o ex-jogador de futebol, tem espaço para o tatiquês, para o numerólogo, né? Muitos números, estatísticas. Geração PlayStation, que falam até de uma forma meio pejorativa. Exato. Tem espaço para o comentarista que está há mais tempo na carreira. O Guerrinha, por exemplo, te entrevistou. O Guerrinha é um excelente comentarista. E é uma linguagem popular. Ele solta simples, frases de efeito, né? E ele analisa o jogo da mesma forma que um tatiquês analisaria. Ele traz o jogo de uma forma diferente. Eu acho que é por aí mesmo. Exatamente. Né? Aquelas frases assim, daqui a pouco o anão vai crescer. Ou seja, a dificuldade é grande, o time está tendo dificuldade. E acho que cada um tem a sua forma de colocar no papel, no microfone. Eu gosto de analisar através dos números, mas não gosto de despejar esses números em cima do leitor, do consumidor de notícias. Eu gosto de trazer essa interpretação, que muitas vezes pode estar errada, mas é uma interpretação. Então, eu me interesso pela parte tática, evidente, mas explicar o que cada um dos jogadores está fazendo.
Não basta só dizer que é um tripé de volantes. Isso, pois é. Mas explicar por que é um tripé de volantes. Porque vai resguardar o meio campo. O Patrick é igual ao Lindoso? Não. O Patrick é um jogador que sai mais pro combate, da intensidade ao meio campo. O Lindoso fica um pouco mais fixo no meio. O Lindoso é igual ao Maicon? Óbvio que não. O Maicon distribui, que tem melhor passe, joga um pouco mais posicionado. Então, dá pra falar de futebol de uma maneira mais leve, né, trazendo números e também tratando do folclore, por que não? Qual é o time de futebol que, de repente, tu gostaria de ter tido a possibilidade de ser analista de um jogo? Eu acho que a Holanda de 74. Eu sou muito fã do Cruyff. Cara, eu vi aquele jogo contra o Uruguai no YouTube mesmo, né? Cara, que massacre. Aquilo foi um bombardeio, cara. Tem o jogo completo da Holanda contra a Alemanha, final da Copa de 74. Sim. E eu assisti todo aquele jogo porque eu queria decifrar a Holanda. Eu vi os melhores momentos da Copa de 74. Adorei aquele Belíssimo estádio Olímpico de Munique. Exato. E aí eu queria entender como é que esses caras conseguiram perder a final. O que a Alemanha fez para neutralizar? E aí, assistindo todo o jogo e anotando o posicionamento dos jogadores da Holanda que trocavam a todo momento, o Cruyff correndo o campo inteiro. Como é que esse time perdeu? Lá pelos 15 do segundo tempo, eu percebi que o Cruyff, ele voltou para recuar uma bola e ele perdeu a bola pelo lado direito da defesa. E um jogador da Alemanha que roubou a bola, ele sai disparado e bate na saída do goleiro. Quando ele chutou a bola, eu parei o vídeo. E aí eu olhei para a camisa do jogador da Alemanha, número 2. Esse cara é lateral direito, o que ele está fazendo do lado esquerdo de ataque da Alemanha? Rebobinei e comecei a olhar todo o jogo de novo. E aí prestei atenção que aonde o Cruyff ia, esse camisa 2 ia atrás. Ia atrás, claro. Vogt era o nome dele. E aí percebi que era uma marcação individual, ou seja, onde o Cruyff ia, esse jogador marcava o Cruyff, o jogador. O resto era marcação por zona. Na época eu estava na Bandeirantes. E aí perguntei pro Cláudio Duarte, né, o velho Claudião, não é meu pai, embora o Milton Neves tenha dito. E aí perguntei, Claudião, tu conhece o jogador tal da Alemanha? Ele, claro, grande jogador, marcador tal. Aí perguntei, Claudião, tu lembra do jogo? É verdade, ele marcou, fez marcação individual. E aí ele me explicou que esse jogador ele tinha um pulmão, era reconhecido por correr muito. Sim. Então, ele foi incumbido de marcar o Cruyff. De maneira individual, o Cruyff, porque era o único, talvez, no mundo que conseguiria fazer isso. Ele abdicou do jogo para anular o Cruyff. O cara que tinha o melhor pulmão marcou um fumante. Mas era um jogador genial. Ele tinha um entendimento. O Cruyff, para quem pode olhar os vídeos, bota no YouTube, cara, por favor. Ele vai jogando e vai explicando o Cruyff pega uma bola na frente da área num jogo da Copa. Acho que até foi esse jogo contra o Uruguai. Ele faz que nem fazia o Mário Sérgio, o Ronaldinho Gaúcho, mas uma bola muito difícil. Ele recebe na frente da área, ele olha para o lado esquerdo e mete a bola de 3 dedos em curva na ponta. Que eu nunca vi alguém fazer algo parecido. O passe assim eu já vi. Agora, uma bola longa, né, que pega uma defesa aberta, sem que ele tivesse, de repente, olhado o posicionamento da defesa adversário e do próprio jogador que corria pelo lado do campo, um negócio assim inexplicável. E eu gosto do Cruyff, e acho que o Cruyff é uma pena ele não ter vencido essa Copa de 74, né? E nem o Barcelona dele como jogador foi campeão do mundo, foi campeão da Champions. Ele foi campeão depois como treinador. Mas eu gosto desse debate do jogador ou o time para ser um time reconhecido precisa ser campeão. Não necessariamente. Me agrada muito também a Hungria de 54, eu tenho camisa, já vi jogo. Tem um jogo que é emblemático, se não me engano, 52 ou 53, em Wembley. Porque a Inglaterra era tida como a grande seleção, a inventora do futebol. E a Hungria vai na Inglaterra e mete 5 no time inglês, em Wembley. E aí eu olhei esse jogo e pra época é revolucionário. Eram jogadores que eles começaram a implementar a preparação física e a troca constante de posições. E a famosa seleção de 82, cara? Pois é, ali eu acho que faltou a questão tática. Eram jogadores muito habilidosos, mas que faltou um posicionamento melhor, quem sabe uma organização tática melhor, porque do outro lado tinha uma Itália extremamente pragmática, né? E a prova de que um time organizado taticamente, se superando fisicamente, pode vencer um time melhor. Felipe, tu gosta muito da literatura de futebol, né? Gosto, tem uma prateleira lá cheia de Qual livros. É o que tu tá lendo? Tá lendo o segundo do Guardiola? Eu tô lendo 2 ao mesmo tempo. Aí quando eu me complico com um, eu vou pro outro. Porque às vezes tem que descansar um pouco a cabeça, né? A gente trabalha com futebol, chega em casa e vai ler sobre futebol. Então eu tô lendo 2 ao mesmo tempo. Tô lendo o segundo do Guardiola, o Confidencial, que o Simon Bianchini me emprestou. E tô lendo um também sobre a escola europeia de futebol. São os 2 que eu tô lendo nesse momento. Mas a minha bíblia, eu acho que de todo mundo, assisti o vídeo que tu fez com o Carlos Guimarães. Sim. É a Pirâmide Invertida. Sem dúvida. Aquele ali é o meu livro de cabeceira. Volta e meia eu abro, dou uma folhada e leio um capítulo de novo. É muito bacana. Cara, eu quero te agradecer, grande Felipe Duarte.
Tanta coisa que a gente já viveu aí, uma honra poder contar contigo no canal. Posso contar aí. um último episódio, Conta, então? conta. Essa aí os ouvintes, os telespectadores, os youtubers precisam saber. Final da Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Mineiro. Nós estávamos extenuados, essa história é sensacional. A gente acordou acho que às 5, 6 da manhã. 5, 6 da manhã, fomos pro hotel, vivemos tudo aquilo, daqui a pouco saímos correndo para ir pro estádio. Vai pro jogo, entra adrenalina do jogo, um negócio assim. O Grêmio ganhou, a gente estava muito cansado, saiu para jantar. Demolidos. Então era o quê? Umas 3, 4 da manhã. 3, 4 da manhã. Calculem, a gente acordou às 6 da manhã, foi dormir às 4 da manhã, depois de toda a festa e tal, e de poder se alimentar. Chegamos no hotel, nós dois, dividindo o quarto. E aí, Daniel, quem é que vai tomar banho primeiro? Ele disse, não, pode ir, vai tomar teu banho que eu vou te esperar. E aí eu fui pro celular responder algumas mensagens. Fui tomar banho. Quando eu abro a porta do banheiro, tá o celular do Daniel jogado a 10 metros distante dele, e ele caiu no chão com a cabeça no chão. Parecia que tinha morrido. Na hora eu pensei que o Daniel morreu, infartou. E aí eu cheguei com cuidado, comecei a dar alguns chutinhos no corpo dele, assim, tipo, Daniel. Aí daqui a pouco ele se levanta, o que houve? O cara caiu no chão. Eu tava tão cansado que, Tava com um colchão ali, eu digo, vou ficar aqui um pouco, né, no celular e tal. Eu acho que eu apaguei e caiu tudo, né, cara? Caiu o celular, parecia um cadáver, assim, estirado. Mas né? eu tinha certeza de que o Daniel tava morto. E aí meu pensamento é o seguinte, 4 da manhã, pra quem que eu vou ligar pra avisar que o Daniel tá morto? O que eu vou fazer? Os caras, vocês acham que é fácil, meu amigo? Tem que chegar de manhã e era um tinão, né? Porque aí tinha entrada pra televisão, tinha que cuidar, enquadramento, iluminação, tudo a gente metendo bala lá no que foi pro ar aí, mas foi muito bacana. Aliás, esse jogo teve algo interessante, eu já me despedi do Felipe aqui, mas como o Felipe contou essa história, ali a gente sentiu que o Grêmio ia ser campeão, né? É verdade, dá pra sentir no hotel antes do jogo. No hotel antes do jogo. A gente falava cara, o Grêmio vai ganhar. Uma mudança de patamar, assim, né? Negócio realmente absurdo. Né? O Grêmio tava começando a virar a chave, e aí se tinha aquela expectativa, será que agora vai entregar de novo? Não. Chegou na final. Eu acho que é isso que tá faltando pro Inter também. Eu fui pro Beira-Rio, nessa final da Copa do Brasil, Inter e Atlético Paranaense. Eu já não vou me despedir mais, vai seguir. Já fica aí. YouTube é assim mesmo. Eu fui pra final da Copa do Brasil desse ano agora, Inter e Atlético Paranaense, com a nítida impressão de que o Inter ia perder. Eu achei que ia dar errado. Porque, embora o torcedor parecia mal preparado o time, né? A coisa não tava meio... fechada assim para uma. Não estou falando em termos de ambiente, mas todo o contexto para uma decisão. Né? E acho que do outro lado também tinha um time, um clube que se preparou. Não é um time, um clube que se preparou, um clube bem estruturado. E acho que o Inter tá galgando esses degraus. Vai chegar lá, não sei se daqui a 1, 2 anos, dependendo se o projeto for mantido. Claro. E aí não estou dizendo de manter o Odair, de manter direção, não. Esse pensamento tem que continuar. Não pode desmanchar o vestiário do Inter. Perfeito. Um dia vai chegar lá, como o Grêmio demorou para chegar. Mas chegou. Chegou. Grêmio e Flamengo, o que é que passa, Felipe? Olha, o Flamengo é o timaço, né? Hoje, meu palpite é Flamengo. Mas acho que um ponto o Grêmio pode levar em vantagem. O Grêmio se preserva, né? O Flamengo bota os titulares, vai botar contra o Inter. Isso aí também então, pode interferir. De repente perde um jogador por lesão, o jogador chega cansado, lá no final pode dar Grêmio. Tchê. Valeu, Daniel. Grande Felipe Duarte. Espero que vocês tenham gostado. Espero não, vocês vão gostar, obviamente. Deixa o comentário aqui embaixo, a gente vai interagir daqui a pouco, né? Após aí a divulgação do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, dê aquele like, clica no sininho, porque toda vez que papai postar vídeo aí vai ter um aviso para vocês, tá bom? Então, até amanhã com mais análise aí, opinião e sempre na segunda-feira um papo muito bacana e foi esse cara aqui, Felipe Duarte. Valeu!